Olá, boa noite. Está no ar mais um Além dos Fatos. Hoje nós iremos falar sobre mentira. Você pode participar em nossas redes sociais. Tem música com a cantora Cíntia Nascimento e, claro, a mensagem especial com o pastor Gilson Brito. O nosso programa está no ar. Pois é, sabe aquele ditado que mentiras têm pernas curtas? Pois é, hoje nós iremos conversar sobre esse assunto que às vezes na maioria das vezes sempre causa muito transtorno, que é a mentira. Você pode participar em nossas redes sociais, dar a sua opinião sobre o tema da noite e eu vou ler aqui no ar. Você pode ser o nosso seguidor no Facebook e dar a sua opinião do tema do dia, facebook.com/além dos fatos. Ser o nosso seguidor também no Instagram, @além dos fatos NT. E claro, se você perdeu alguns dos nossos programas, passe em nosso blog, passe em nosso site, novotempo.com/além dos fatos. Deixe o seu comentário, fala o que você tem achado dos nossos programas e sugere assuntos, temas que você gostaria de ver, ouvir também o pastor Gilson pregar aqui em nosso programa, tá ok? Tem também o nosso Twitter, @além dos fatos NT. Você pode aí sintetizar a sua opinião sobre o tema do dia. Twitter, de repente nós iremos ler a sua opinião, a sua interação sobre o tema aqui no ar, tá ok? E agora nós iremos ver um fato que marcou esta semana, que tem tudo a ver com o tema que nós iremos abordar hoje no nosso programa. Olha só. Condenada a 39 anos de prisão por matar os próprios pais, Suzane Wurrichthofen passou o endereço errado para a justiça, onde ela deveria estar na saída temporária do Dia das Mães. Por não cumprir o acordo, Suzane voltou mais cedo para a cadeia. No termo de compromisso que assinou, disse que ficaria na cidade de Angatuba, interior de São Paulo. O benefício é dado pela Justiça aos presos com o objetivo de inserir o reeducando à sociedade. Por isso, as informações precisam ser corretas. No documento estava determinado que Suzane ficaria na casa das 9 da noite até as 8 da manhã. Além disso, ela não poderia consumir bebida alcoólica, nem ir a bares, boates e lugares de reputação duvidosa. Suzane prometeu seguir as condições impostas, mas a polícia foi até o endereço dado e ela não estava lá. Por conta disso, a folga de Suzane acabou mais cedo. Suzane foi condenada no ano de 2002 por planejar a morte dos seus pais, juntamente com os irmãos Cravinhos, que também estão presos. Agora, vamos conversar com a psicóloga Thaís Souza, que está aqui com a gente hoje. Boa noite, Thaís, tudo bem? Seja bem-vinda ao Além dos Fatos. Boa noite, obrigada, Lu. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo meu. Esse fato criou uma comoção na mídia, nas redes sociais também. Agora, a gente vê que o histórico de vida da Suzane é um histórico de mentiras, de farsas, não é, Thaís? É verdade. A gente sabe que as mentiras, elas têm várias causas, podem ter várias causas, né? Tem algumas mentiras que são relacionadas com transtornos específicos, transtornos de personalidade, né? E outras mentiras que não são exatamente um transtorno, mas que podem, diagnosticado, né? Mas que podem ser também mentiras patológicas. Né? Então, tem também as mentirinhas, né? Que a gente chama de mentiras brancas, enfim. Mas, então, cada uma tem um grau e, no caso da Suzane, eu acredito que esteja associada à questão do próprio transtorno dela, né? E, então, a gente pode falar sobre várias causas de mentiras, né? Tá, a gente sabe que a Suzane, ela sofre, e vários profissionais já falaram sobre isso, de uma sociopatia, né? Mas vamos trazer para o nosso cotidiano. Nós sabemos que todo ser humano já nasce com a natureza corrompida, né? Agora, mas em que momento nós aprendemos a mentir? Se é que aprendemos, né? Hoje a gente já nasce com essa predisposição. Em que momento da vida a gente aprende a mentir, Thaís? Olha, alguns estudiosos têm afirmado que, para algumas pessoas, elas podem ter alguma predisposição à mentira, predisposição genética à mentira, para questões mais patológicas da mentira, né? Mas, falando do normal, né, da gente, o dia a dia,
a gente começa a mentir desde pequenininho, né? Desde criança, as crianças, não por uma questão de patologia, mas por uma questão de imaturidade emocional, elas aprendem a mentir porque elas ainda não estão preparadas emocionalmente para lidar com alguma frustração ou com alguma reprovação, né? Então, no caso, elas fazem alguma coisa errada ali, aí aprendem a mentir para os pais porque não querem receber a bronca. A punição por isso, né? Agora, você me falou sobre, eu inclusive não sabia que existem pessoas que já têm predisposição genética à mentira, né? Que no caso é uma doença. Existe um tratamento específico para esse tipo de patologia? Existe. No caso, para a gente diferenciar o que é uma patologia, o que não é, né? Para mentira, quando a pessoa começa a mentir frequentemente e compulsivamente seria ela se descontrolar, ela não consegue mais não mentir. E isso passa, às vezes, em algumas pessoas a ser tão frequente que ela, na verdade, fica tão no automático de mentir que ela não sabe exatamente, não sente. Não sabe o que é mentira, o que é verdade. Exatamente. Assim, se ela parar para pensar, ela vai identificar o que na fala dela é mentira, o que não é. Né? Senão ela seria uma pessoa esquizofrênica, né? Fora da realidade. Mas, como ela está na realidade, ela sabe identificar. Só que, como vai no automático, aquilo passa a ser tão natural que ela passa a mentir em quase todas as interações dela. Né? Então, isso passa a ser uma patologia. Né? E você falou de tratamentos. Para falar em tratamentos, a gente tem que falar das causas. Né? Por que uma pessoa mente assim? Por que ela desenvolve isso? Poderia falar muitas coisas, mas, bem resumidamente, tem questões relacionadas à infância, à família, padrões familiares. Tem pais que ensinam as crianças a mentir. Né? Uma criança, por exemplo, que chega para o pai e fala: eu não gostei muito daquela minha professora. Não, você tem que gostar. Você chega lá e fala para ela que você gostou muito dela. Ou aquela clássica mentira, né? Seu pai tá aí? Não tô, não. Não tá. Isso tá parece coisas bobas, mas a criança que é pequenininha e que está sugando tudo de você, pai e mãe principalmente, então ela vai aprendendo isso. Né? Então tem causas, a gente voltando para as causas, né? Causas de questões familiares, causas pessoais, por sensibilidade pessoal sensibilidade pessoal, por questões de baixa autoestima, ou seja, a pessoa precisa mentir para ela se sentir interessante. Porque se ela não inventar uma coisa ou outra, o papo dela, na visão dela, vai ser um papo meio sem graça e tal, então ela mente para chamar atenção. A questão de necessidade de ser apreciada o tempo todo, que pode estar relacionada também a uma falta de afetividade, de afeto na infância. Né? E uma questão que é muito comum hoje em dia, de um baixo limiar de frustração. Hoje, nós não estamos acostumados a lidar com frustração. Então, se eu erro em alguma coisa, né, se era para fazer um projeto no meu trabalho e eu esqueci da data e tal, eu chego lá para o meu chefe e eu minto. Eu minto por quê? Porque eu não quero lidar com a frustração de ser chamada a atenção, né, e de sofrer as consequências que eu vou ter que sofrer. Então, a gente mente também por isso. Então, levando em consideração essas causas, o tratamento para uma mentira patológica, essa que eu falei que pode ser frequente, compulsiva, né, seria um tratamento psicoterápico, que envolve tratamento psicoterápico com um psicólogo que vai ajudar você a lidar com essas causas. Como que você vai lidar com a sua autoestima? Como que você vai aprender a se valorizar para que você não precise ficar inventando histórias para se achar uma pessoa interessante? Ou como que você vai lidar com as suas frustrações, para que você consiga lidar com elas e não precise mentir para não ter resultados negativos e então não sentir aquele sofrimento, né? Como que você vai lidar com a sua falta de afeto, se você teve, que te leva hoje a buscar sempre o apreço das pessoas? A admiração, né? Então, a terapia funciona para ajudar a pessoa a lidar com essas questões e aí, consequentemente, ela não vai precisar mais mentir. Certo. Agora eu quero saber de quem está em casa. É uma pergunta, não precisa responder, tá? Não precisa falar alto. Você mente no seu dia a dia? Nós fomos às ruas saber das pessoas, saber do povo.
Será que você mente? O que é que você pensa sobre a mentira? Olha só. Luciana, é como diz minha mãe, a mentira tem perna curta. E a gente veio aqui nas ruas para saber, será que as pessoas têm mesmo mentido? Você já mentiu alguma vez na vida? Quem nunca mentiu? Já. Não, Nunca mentiu. não. Pode ser que a gente minta pra se safar de uma enrascada. Teve alguma situação em que houve alguma mentira envolvendo o seu nome? Já. Várias. Como você se sentiu com isso? Horrível. Já. Você acha que mentir é correto? Correto não, mas todo mundo mente um pouquinho, né? Qual situação você acha que mentir é certo? Nenhuma situação é certo, porque não existe mentirinha grave ou não. Qualquer mentira, a mais simples que a gente conhece é aquela, fala que eu não tô, mas está errado do mesmo jeito. A verdade é que todo mundo tem consciência quando está mentindo, não é isso, Thaís? É verdade. Agora nós fomos às ruas também, as pessoas tirando dúvida. Vamos ver a primeira pergunta? Vamos lá. A mentira nunca é bem-vinda? Aquela mentirinha branca que nós falamos no início, aquela mentira, aquela pergunta, né? Meu cabelo tá bom, Luciana? Tá todo bagunçado, estou sem jeito de falar e tal. A mentirinha branca, ela é aceitável, Thaís? Olha, a gente não precisa... Meu entendimento disso é que a gente não precisa mentir. Mas a gente também não precisa contar a verdade inteira do que eu estou pensando, né? Eu não preciso ser totalmente transparente com uma pessoa, né? Falando, não, você está horrível, está péssimo, não gostei do seu cabelo e tal. Né? Mas eu não preciso falar também que você está bonita. Né? Então, eu acho que quando a gente encontra um meio termo, para eu não precisar mentir, porque eu acho que quanto mais a gente mente, mais a gente está sendo incongruente com a gente mesmo. E quanto mais incongruência é quando a gente fala aquilo que a gente não está sentindo, né? Quanto mais incongruência, mais estresse para mim, mais ansiedade para você administrar. Agora também tem que saber se a pessoa que vai receber a informação está preparada para receber ouvir aquilo... a verdade também, né? Então por isso que tem que ter equilíbrio. Temos mais uma pergunta da rua, vamos ver? O hábito de mentir pode se tornar uma doença psicológica? Nós já falamos sobre isso aqui, né? Pode se tornar. Vamos passar então para a pergunta 3? Vamos ver aqui? A 3 já foram as 3 perguntas. Então a gente pode voltar para a pergunta 1, Bruno? Será que dá tempo aqui? Vamos lá? Mentir para proteger alguém é aceitável? Então, eu estou mentindo porque eu estou protegendo o meu irmão, protegendo o meu pai. É aceitável, Thaís? Se você estiver protegendo alguém de alguma coisa errada que ela fez, você não deveria proteger. Porque senão você vai estar tirando a possibilidade daquela pessoa de aprender a lidar com as consequências dos erros dela. Né? Então, a gente não deve mentir para beneficiar outra pessoa, sendo que ela precisa passar pelas consequências daquilo que ela fez de errado. Agora, a pessoa que tem um hábito de mentir, está diretamente relacionada com as verdades, os valores, os princípios que ela tem também? E a visão de vida dela? Sim, está relacionado porque a verdade e a mentira estão relacionadas com a nossa moral, né? Com aquilo que a gente entende, como você falou, no sentido de vida. Quanto mais eu me basear, por exemplo, a gente está em uma emissora cristã, quanto mais a gente se baseia na Bíblia, mais a gente vai ter um entendimento sobre aquilo que é verdade, sobre aquilo que é mentira. Né? Se eu não tenho parâmetros de verdade, se eu acredito, por exemplo, que não existe verdade absoluta, então o meu parâmetro de verdade e mentira vai ser outro. Né? Então depende realmente dos nossos próprios princípios de vida, aquilo que a gente aprendeu, para a gente entender o que é e conceituar o que é mentira, o que é verdade hoje em dia. Bom, esclarecedora aqui a fala da Thaís. Muito obrigada, Thaís, pela participação. Por nada. Prazer. Obrigada por ter atendido nosso convite. Deixou o filhinho dela aqui, veio aqui dar entrevista pra gente. Muito obrigada, viu, Thaís? Por nada. Uma boa noite para você. Obrigada, prazer é boa todo noite. nosso. Até mais. Volte mais vezes aqui no Além dos Fatos. Agora, pastor, nós temos a Bíblia, que é a fonte da verdade, mas a Bíblia também, a Bíblia cita mentiras também? Fala sobre mentiras?
mentira? Fala sim. Bem, boa noite. Boa Prazer noite. estar com você e com você também aí em casa. Mas a Bíblia cita pessoas que mentiram e até gente boa, viu? Homens que procuravam ser fiéis a Deus, homens e mulheres, mas que em algum momento vacilaram, erraram, mentiram. Se equivocaram. Agora, é claro, isso, o fato da Bíblia mencionar não significa que está aprovando. Muito pelo contrário. Então, quando você e eu mentimos, o Senhor evidentemente que não aprova. Mas o fato é que nós, seres humanos, temos essa fraqueza contra a qual precisamos lutar sempre. E temos abraços hoje, pastor? Tem abraço. O pessoal está na expectativa. Então vamos lá, tem aqui uma relação de abraços que eu recebi para o Paulo Santiago de Juazeiro do Norte, Ceará. Também para a Rita de Cássia de Campinas, São Paulo. O Josué dos Santos, Uberlândia, Minas Gerais. Para o Samuel Silva de Carira, Sergipe. Lucas Daniel de Paula, Campinas, São Paulo. E para Maiara Gonçalves de Ibirataia, na Bahia. Bahia, terra boa, um abraço para os baianos que estão sempre ligados aqui na TV Novo Tempo. Eu agradeço em nome deles. Certo. Agora, pastor, dia 14 de maio será um dia especial para a nossa igreja em toda a América do Sul, não é isso? É verdade, é verdade. Já no próximo sábado, né? Depois de amanhã. Então, é o dia do Impacto Esperança. A Igreja Adventista do Sétimo Dia estará distribuindo este livro em todo o Brasil e em outros países da América do Sul. Esse livro é de autoria do pastor Ivan Saraiva, Esperança Viva, uma escolha inteligente. Eu quero aproveitar a oportunidade, Lu, e conclamar você que é membro da Igreja Adventista em todo o Brasil, ou você que é amigo da nossa igreja, mas costuma congregar conosco, você também é muito bem-vindo. Nós vamos à rua, né? Vem para a rua, agora fica tranquilo aí, não é movimento contra o governo, nem a favor do governo, pelo contrário, é um movimento para levar esperança para todo o nosso povo, para o povo brasileiro. Envolva-se nessa atividade. Não sei a sua igreja se vai planejar fazer o Impacto Esperança no sábado de manhã, sábado à tarde. Cada igreja é livre para usar a sua criatividade, mas o fato é que esse grande exército vai para as ruas agora no sábado, dia 14. E você, que é telespectador da Novo Tempo, a nossa expectativa é que um livro desses chegue às suas mãos. Seja encontrando com alguém na rua, seja alguém que vá à sua casa, mas a nossa expectativa é que esse livro chegue às suas mãos e tenha certeza. Essa é uma bênção de Deus para você, porque são palavras lindas, muito iluminadas pelo Senhor, que nos esclarecem verdades grandiosas da palavra de Deus. Enfim, Lu, eu estou muito empolgado. Quando fala de uma verdade, né, pastor? Eu vou para a rua no sábado, você vai também, não é? Também estaremos todos, Nós inclusive... vamos para a rua. Todos da Rede Novo Tempo de Comunicação também Sim. estarão engajados na distribuição do livro. E se por Isso. acaso você não receber o livro nas ruas em que você estiver circulando, você pode procurar uma igreja adventista mais próxima da sua casa e solicitar, não é isso? Exatamente. Os nossos cultos, você sabe, sábados a partir das 9 da manhã, domingos e quartas-feiras, 7h30 da noite. Todas as igrejas têm bastante livros desse aqui e com certeza, se você não receber na sua casa ou na rua, você recebe na igreja. Presente para você de coração. Muito bom. Daqui a pouquinho o pastor Gilson Brito vai voltar com a mensagem da noite. E agora tem música com a Cíntia Nascimento. Mas a palavra do Senhor permanece viva eternamente. Ele é o princípio e fim, soberano entre as nações.
majestade. Ele vem, eu creio, ele vem. Todo olho verá sua glória. Ele vem, eu creio, ele vem. Aleluia, Ele vem, eu creio. Quando o dia terminar e em seus braços me encontrar, renovado louvarei para sempre, para todo sempre. Ele vem, eu creio, ele vem. Todo olho verá sua glória. Ele vem, aleluia, aleluia. Ele vem, todo olho verá sua glória. Glórias e louvores àquele que era, que é e para sempre será nosso bendito Deus. Que prazer mais uma vez estar com você, estar na sua companhia. Muito obrigado porque você agora está com o Canal da Esperança, nos dando esse privilégio de poder comunicar um pouquinho para você a respeito da palavra do nosso Senhor. E olha, graças a Deus, a Novo Tempo cada dia está abrindo suas asas e voando mais alto e mais longe. Nesse próximo sábado, com a permissão do Senhor, pretendo ir à Imperatriz Maranhão. Um abraço para você que está aí em Imperatriz. E a intenção da ida à Imperatriz é participar da reinauguração do canal da TV Novo Tempo. É que agora o canal da Novo Tempo é próprio e é definitivo. E eu teria o prazer de ir representar a Rede Novo Tempo nessa reinauguração, próximo sábado agora, dia 14, aí em Imperatriz. Mas é claro que lá em Imperatriz também eu vou participar do Impacto Esperança. Eu vou para a rua, como disse há pouco aqui, conversando com a Lu, porque nós vamos distribuir cerca de 15 milhões desse livro, do livro Esperança Viva, porque nós precisamos sim levar uma mensagem de esperança para o nosso povo. Levar uma mensagem que fale a respeito da proximidade da segunda vinda de Cristo e da necessidade de nos prepararmos para esse dia glorioso. Uma palavra que orienta, que alerta, que ensina verdades preciosas da Santa Bíblia. Porque é para Deus, para a palavra de Deus que nós precisamos nos direcionar, porque a nossa esperança, é claro, está no Senhor. Mas é isso, estamos juntos e eu quero ter o prazer agora de fazer uma oração com você. Pai querido, rogamos, Senhor, a iluminação do Teu Espírito, como sempre fazemos aqui, para que ao estudarmos Tua palavra nós possamos entendê-la e que o Teu Espírito nos ajude a vivê-la também, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Tivemos hoje um dia muito importante para o país, mais um, não é?
Decisões extremamente importantes têm sido tomadas que estão afetando o nosso presente e certamente, de algum modo, vão afetar também o nosso futuro. A gente está vivendo no país, lamentavelmente, uma crise econômica e política, e eu penso que muito dessas crises aí tem a ver com a outra crise, que é ainda mais profunda. É uma crise moral. Nosso programa hoje, tratando dessa questão da mentira, e falar em mentira, hein, tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo no país, né? Porque é muita corrupção, são muitas falcatruas, muitas artimanhas, muitas trapaças. E eu aqui, é claro, não estou me referindo a nenhum partido político e a nenhum político especificamente, até porque não são só os políticos que estão fazendo trapaças por aí, né? A gente está vendo tantos empresários e tantas outras pessoas. Enfim, nós estamos vivendo em nosso país uma verdadeira crise moral. A mentira campeia por toda parte. Essa jovem, não é, Suzane, que há alguns anos planejou o próprio assassinato dos pais, agora tem a liberdade de sair da prisão aí para algum dia especial e já está mentindo. Veja que a mentira está enraizada no coração das pessoas. Quando a gente fala de mentira, isso mexe com muita gente. É claro, não com todos, porque eu, por exemplo, nunca menti. E você? Você também nunca mentiu? Ah, então tá certo. Parabéns, parabéns. Prazer conhecê-lo, seu mentiroso. Ai, fala sério. Quem é que nunca mentiu, não é? Parece aquela história lá do sujo e o mal lavado se encontrando. Quem é que nunca mentiu? Todos nós já mentimos em algum momento. O problema é que alguns vivem na mentira, já fizeram da mentira um hábito de vida, um estilo de vida. E nós precisamos sim lutar contra esse hábito, contra essa tendência, contra esse estilo, porque ele não é próprio, especialmente para aqueles que conhecem o Senhor e conhecem a sua palavra. Mas a grande verdade é essa: quem é que nunca mentiu? Eu sei de um que nunca mentiu. Eu sei de um homem que em momento nenhum mentiu, mas ele foi um homem muito especial. Ele era um homem-Deus. Eu me refiro, é claro, ao nosso Senhor Jesus Cristo, o eterno Deus que se tornou homem e veio habitar entre os homens. Eu gosto muito de um texto da Bíblia, quando Jesus está se despedindo dos discípulos. Está lá no Evangelho de João, capítulo 14. Jesus está se despedindo dos discípulos. Jesus sabe que já está chegando a hora de passar pelo batismo de sangue, pela cruz. O coração de Cristo está muito apertado. Ele ama os seus discípulos, ele não quer deixá-los, mas ele sabe que precisa deixá-los. Jesus sente compaixão dos discípulos. Jesus percebe que os discípulos também estão tristes, estão tensos, mas eles tinham também muitas dúvidas. E Jesus então vai confortando os discípulos. E ele diz: olha, filhos, está chegando a hora de eu partir para o Pai, mas eu vou, porém vocês não vão ficar sozinhos, porque eu vou enviar o Espírito Santo, eu vou enviar o Consolador. E enquanto Jesus está ali orientando e consolando os seus discípulos, ele diz essas palavras. Eu vou ao Evangelho de João, capítulo 14. Se você quer acompanhar aí na sua Bíblia, vamos abrir então a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 14, leia o verso 30. Veja, Jesus sabe que está chegando a hora final, então ele diz assim: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Eu não posso, disse Jesus, falar muito mais com vocês, porque o príncipe do mundo já está vindo. Quando Jesus se refere ao príncipe do mundo, ele está se referindo ao diabo, a Satanás. É que esse inimigo, ele usurpou a autoridade neste mundo, sobre este mundo. Por isso que Jesus diz que ele é o príncipe deste mundo. Mas eu acho tão lindo quando Jesus diz assim: e ele nada tem em mim. Quem mais poderia dizer isso? O diabo, disse Jesus, ele nada tem em mim, absolutamente nada. Eu não tenho parte nenhuma com ele. Eu não compactuo com nada que vem dele, com nada que marca o caráter dele, a vida dele, o estilo dele. Esse que está vindo aí, disse Jesus, ele não tem nada em mim. Oh, glória! Deus seja louvado. Bendito Cristo, nosso maravilhoso Salvador. Quando Jesus diz que o diabo nada tem nele, Jesus está deixando claro que nenhuma das características do inimigo marcou
ou marca a sua vida, a vida do nosso Salvador. Você sabe que uma das mais fortes características do inimigo é a mentira, não é? O próprio Cristo disse isso. E eu agora cito o Evangelho de João, capítulo 8, no verso 44. Quando Jesus faz referência ao diabo, ele diz assim: ele nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. E quando, disse Cristo, ele profere mentiras, fala o que ele é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Veja, o inimigo, nós podemos dizer claramente, ele é o originador da mentira, ele é o mantenedor da mentira, ele é a própria personificação da mentira. Mas, por outro lado, o nosso bendito Cristo, podemos dizer que ele é a personificação da verdade. Você certamente conhece o texto. Agora é João 14, verso 6. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Significa que Jesus é a personificação da verdade, enquanto que o inimigo é a personificação da mentira. Assim como a mentira e a verdade estão em oposição, o Senhor Jesus, nosso bendito Cristo, está em oposição ao seu inimigo, ao diabo. E, aliás, está escrito, primeira carta de João, capítulo 3, verso 8, João, discípulo amado, diz assim, que Jesus veio, ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Há uma oposição clara entre Jesus e o diabo, entre a verdade personificada por Cristo e a mentira personificada pelo diabo. Quando Jesus se refere ao seu inimigo como sendo o pai da mentira, Jesus não faz isso apenas como uma força de expressão. É que, de fato, quando você estuda as Escrituras, você vê de forma clara que o diabo é mesmo o originador da mentira. A primeira mentira do universo, ela foi dita no céu. Isso parece estranho, não é? Mas, segundo a Bíblia, a primeira mentira do universo, ela foi dita, foi proferida no céu, por um anjo de Deus, um anjo de luz que se tornou o diabo. Se você estudar no livro do profeta Isaías, no capítulo 14, Ezequiel, capítulo 28, Apocalipse, capítulo 12, aí você vai ver lá a origem do mal. Você vai ver que esse anjo de luz, invejando a Deus, movido por orgulho e por ciúme, movido também por egoísmo, ele levantou uma mentira em relação ao caráter de Deus e conseguiu enganar 1/3 dos anjos dos céus. A primeira mentira do universo foi proferida por esse anjo de luz que se tornou o diabo lá no céu. E a primeira mentira aqui na terra? Você sabe quando foi proferida e por quem? Exatamente, também por ele, pelo próprio, pelo dito cujo. Não é? A Bíblia diz que nossos primeiros pais, Adão e Eva, estavam no Éden. E, aliás, aqui tem um outro ponto que eu preciso dizer para você. A narrativa do Gênesis é uma narrativa literal, real e plenamente confiável. Cuidado com essa ideia de que o Gênesis, especialmente ali os primeiros capítulos, eles são meramente alegóricos. Isso é outra mentira do diabo. O Gênesis é literal, é real, é uma narrativa confiável. Creia nisso. E a Bíblia diz que o Éden era real, Adão e Eva eram reais, eles foram colocados naquele lugar maravilhoso. E o Senhor também colocou ali uma árvore e disse, do fruto dessa árvore vocês não devem comer, porque se vocês comerem vocês vão morrer. Mas aí a Bíblia diz, e eu estou citando o Gênesis capítulo 3, onde é dito que o diabo, usando uma serpente, disse para Eva, é certo que não morrereis. Essa foi a primeira mentira proferida aqui na terra pelo inimigo de Deus. É certo que não morrereis. Mas depois dessa, vieram muitas outras. E nós estamos vivendo, inclusive, eu preciso advertir você, num tempo em que muitas mentiras circulam não pelo mundo de modo geral apenas, em todos os ambientes, situações, mas muitas mentiras que têm origem no inimigo de Deus, elas têm penetrado inclusive no próprio cristianismo. E eu relacionei algumas dessas mentiras para mencionar para você, com a intenção de advertir você. Mas eu quero lhe dizer, como sempre digo, que eu faço isso com muito carinho e com muito respeito. Não há demagogia nisso, não há hipocrisia nisso. É que eu sei, e quanto mais eu vivo, mais percebo isso, que em todos os movimentos religiosos,
Existem pessoas que são muito sinceras, são filhinhos preciosos de Deus, que estão procurando, de acordo com o entendimento que têm das Escrituras, seguir o caminho do Senhor. Mas eu preciso dizer para você que o fato da gente ser sincero não transforma uma coisa que é mentira em verdade. O fato da gente seguir uma mentira com sinceridade não faz com que aquela mentira se torne uma coisa real, verdadeira. E, aliás, eu já ouvi algumas vezes o pastor Ivan Saraiva, no programa Está Escrito, fazer referência a isso, de que o erro não se torna certo porque a gente acredita com sinceridade no erro. Então eu sei que há muitas pessoas que estão me assistindo agora, e talvez você seja uma delas, que tem acreditado em alguma dessas inverdades que eu vou mencionar aqui. Eu não quero magoar você, é claro, mas eu quero advertir você e estimular você no sentido de que você estude a Bíblia. Porque, olha, muitas pessoas que creem em algumas dessas inverdades, elas têm apreciação pela palavra de Deus, mas elas não estudam. Elas têm uma compreensão muito limitada e muito superficial. Muitas vezes, a nossa ignorância da palavra do Senhor nos faz crer naquilo que a gente ouve, e às vezes até mesmo na igreja, mas que de fato não se sustenta à luz de um estudo mais profundo da palavra do Senhor. Então eu vou mencionar aqui algumas dessas inverdades, mas como já lhe disse, não quero magoar você e nem desprezar você com isso, mas eu tenho o dever, diante do meu Senhor que me chamou para ser um pastor e um pregador do Evangelho, eu tenho o dever de lhe dizer aquilo que entendo ser, de fato, a verdade do Senhor. Então eu menciono agora algumas dessas inverdades, e muitas delas, a maioria delas, lamentavelmente, está dentro de muitas igrejas cristãs. Bom, a primeira que eu relacionei aqui foi a que acabei de mencionar, não é? A ideia que o diabo disse para Eva no Éden, através de uma serpente, de que mesmo pecando, ela não morreria. Existe uma doutrina totalmente equivocada, chamada de imortalidade da alma. A doutrina de que nós temos uma alma imortal, ou isso não tem base na palavra do Senhor. Eu não tenho tempo para explicar essas inverdades que vou mencionar, mas reflita um pouco, serve como advertência para você. Outra inverdade: quando o homem morre, na verdade, ele apenas se desencarna, para depois se reencarnar. Outra: nós temos um espírito, e esse espírito é uma entidade imaterial, invisível e consciente, que consegue se manter, consegue viver, sobreviver, independentemente de um corpo. Outra mentira do diabo que está correndo dentro do cristianismo, e muitas pessoas têm entendido assim: nós podemos nos comunicar com os mortos. Ainda mais, não há Deus, não há um Criador. Nós somos fruto da evolução, somos resultado do acaso, de uma geração espontânea. Outra: a Bíblia é um livro de ideias humanas, algumas até interessantes, mas não passa disso. Um livro escrito por homens, contendo ideias humanas, e grande parte, diz essa mentira, da Bíblia é puramente alegórica, inclusive o Gênesis, como mencionei há pouco. Este é um assunto muito sério. Outro dia eu ouvi alguém, eu estava ouvindo uma rádio e ouvi um pregador dizer, e ele atribuiu essas palavras a um importante líder religioso. Eu não vou mencionar o líder, até porque eu não tenho certeza absoluta se esse líder religioso de fato disse essas palavras. Mas o pregador, atribuindo as palavras a um líder religioso, disse assim, que essa pessoa teria dito: nem tudo o que a Bíblia diz é verdade, e nem toda a verdade está na Bíblia. Isso me parece muito mais a voz do diabo do que a voz de um líder religioso. Tenha muito cuidado com esse tipo de declaração. Vou repetir: nem tudo o que a Bíblia diz é verdade e nem toda a verdade está na Bíblia. E outro dia eu vi um e-mail que chegou aqui para Novo Tempo. Alguém nos criticando porque nós cremos na Bíblia como palavra do Senhor e pregamos a Bíblia. E essa pessoa dizia assim: vocês precisam saber que quando Jesus voltou para o céu, e ela estava se referindo ao fato, de Jesus morreu, ressuscitou, então quando Jesus voltou para o céu, essa pessoa dizia no e-mail para nós: vocês precisam saber
que ele deixou uma igreja e não uma Bíblia. Que perigo isso, hein? Certamente essa pessoa está repercutindo algo que ouviu na sua igreja. Quando Jesus voltou para o céu, ele deixou uma igreja e não uma Bíblia. Você compreende a implicação disso? É a ideia de que a igreja tem mais autoridade do que a Bíblia. É a ideia de que se a igreja fala uma coisa contrária à Bíblia, você desiste da Bíblia e segue a igreja. Que perigo. Que coisa tremenda isso. Nós precisamos estar muito alertas em relação a essas realidades que estão acontecendo hoje. Você sabe que a igreja cristã apostatada, por muito tempo, por séculos, ela tentou impedir as pessoas de terem acesso à Bíblia. Porque a melhor maneira de você manipular um povo é mantê-lo na ignorância. Então, por muito tempo, a Bíblia foi tirada das mãos do povo, para que, sendo ignorantes em relação à palavra de Deus, pudessem seguir a igreja apóstata. Mas o tempo passou. Hoje as Bíblias estão disponíveis para todas as pessoas, todos têm acesso à Bíblia e podem lê-la. Então, agora eu percebo que uma nova estratégia está sendo usada. Como não se consegue tirar a Bíblia das mãos das pessoas, então se tenta tirar a autoridade da Bíblia. Isso é muito sério. Eu peço que você reflita nisso. Outras inverdades que estão correndo pelo mundo afora. Há homens e mulheres que viveram como santos e que hoje estão ao lado de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, intercedendo por nós no céu. Outra inverdade. Os ímpios sofrerão tormento eterno e ficarão se queimando para sempre. Outra mais. Nós podemos ir para o céu através de nossas obras meritórias. E ainda mais, os que são batizados com o Espírito Santo, eles falam uma língua estranha, uma língua incompreensível. E ainda mais, a lei moral de Deus, os 10 mandamentos, já não tem mais nenhum valor para os cristãos, já não tem mais nenhuma importância. Outra inverdade, o dia do Senhor, o dia de guarda, é o dia de domingo. Outra inverdade, a ideia de que a segunda vinda de Cristo será invisível, será secreta e da mesma forma será o arrebatamento da sua igreja. Uma outra inverdade, se você tem fé em Deus, você é curado de toda enfermidade. É só você ter fé e Deus cura você na hora. E tem mais, se você participa de uma campanha na igreja e você fortalece essa campanha sua com doação, então significa que você vai prosperar. E essa sua prosperidade vai lhe levar a enriquecer. Cuidado com isso. Há muitas inverdades que estão correndo por esse mundo afora. A casa de oração, não raras vezes, tem se tornado casa de ilusão. Esse chamado evangelho da prosperidade, ou teologia da prosperidade, está iludindo as pessoas e a gente precisa ter cuidado com isso. Eu falei sobre essa questão de cura e de repente pode ficar alguma dúvida na sua cabeça, como que pensando assim, pastor, mas você não acredita que Deus tem poder de curar? E quando a gente ora com fé, Deus não pode atender a nossa oração e nos curar? Claro que sim. Eu acredito que Deus tem poder para nos curar. E eu acredito sim que Deus pode atender a sua prece e lhe curar na hora, de acordo com o seu pedido. Mas eu preciso dizer para você que nós precisamos nos sujeitar à vontade de Deus. Cuidado com essa ideia de que toda oração sua tem que ser respondida por Deus na hora que você quer e do jeito que você quer. Essa ideia de que eu simplesmente sou um pastor, um pregador, um líder espiritual e você vem carente da graça de Deus e eu determino que Deus vai curar você e Deus lhe cura ali na hora, do jeito que eu quero, que você quer, na hora que a gente quer. Cuidado com isso. Isso é presunção, isso é arrogância. O Senhor pode e o Senhor quer, mas Ele sabe a hora certa, Ele sabe o jeito certo. Nem sempre Deus responde às nossas orações como nós queremos, mas por favor creia, Ele pode e Ele quer, mas Ele sabe o que é melhor para você e para mim. Você me dirá, pastor, diante de tantas inverdades e de tantos problemas, o que a gente deve fazer para a gente se firmar na verdade? Ok, então vamos lá, eu gosto tanto desse verso, Salmo 86, verso 11. O salmista diz assim, ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe meu coração para só temer o teu nome. Você ouviu?
Ensina-me, Senhor, o teu caminho, diz o salmista, e eu vou andar na tua verdade. Dispõe o meu coração para eu só temer o teu nome. Peça a Deus que lhe ensine o seu caminho e diga, Senhor, me dê poder para eu viver as tuas verdades. Se essas verdades de Deus, ao você estudar a palavra, se conflitarem com os seus pensamentos anteriores, com suas ideias anteriores, com aquilo que anteriormente você tinha como verdade, então, deixe a tradição, deixe o costume. Se preciso for, deixe a igreja, deixe o líder espiritual, deixe qualquer instituição, deixe qualquer pessoa, mas fique com a palavra do Senhor, fique com a verdade do Senhor, porque o nosso primeiro compromisso é com a palavra de Deus. E eu ainda quero compartilhar mais um texto com você. Já até marquei aqui na minha Bíblia, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versos 9 e 10. Olha que lindo, está escrito assim: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. O apóstolo Paulo diz, olha, você que é cristão, não minta. Nem mentirinha, nem mentira branca, nem mentira leve, nem mentira necessária, não tem isso. Não se envolva, você que é cristão, não se envolva com falsidade, não se envolva com trapaça, com hipocrisia, com engodo, nada disso. Você me dirá, pastor, mas é que eu preciso mentir no meu trabalho, por exemplo, para eu conseguir o meu ganha-pão, meu sustento. Você precisa então mudar de trabalho. Qualquer atividade na qual eu preciso mentir para conseguir recursos, essa não é uma atividade própria para um cristão. E você dirá, mas estamos na crise, como eu vou conseguir outro trabalho? Jogue-se nos braços do Senhor e diga, Senhor, eu quero ser honesto, quero ser íntegro e correto. Ajuda-me, Senhor, a encontrar uma outra atividade que eu possa exercê-la com paz na minha consciência, sem ludibriar, sem enganar ninguém. Outro diz, mas eu preciso mentir, eu preciso colar, né, na escola, para eu poder conseguir um diploma, para eu conseguir me formar, para conseguir estudar. É preferível ficar sem estudar, a ter que estudar e conseguir um diploma, um certificado de forma desleal e desonesta. Mas é claro, estude sim, mas seja um estudante honesto e Deus vai abençoar e vai abençoar muito a sua vida. Eu gosto quando Paulo diz assim, que nós devemos nos despir do velho homem, como se fosse uma roupa que a gente tirasse, a gente se despe do velho homem com seus feitos, aquele homem que era ignorante em relação à palavra de Deus, ou então resistente à palavra de Deus, mas agora você é um novo homem, agora você está revestido da graça de Cristo, da presença de Cristo, então você deve viver como um novo homem, e o novo homem vive crendo e praticando a verdade. Oh, que Deus lhe abençoe, que o Senhor faça de você um homem, uma mulher, que viva com dignidade, porque vive a verdade, porque ignora, despreza e não pratica a mentira. A gente vai ter o prazer de ouvir a Cíntia Nascimento cantar outra vez. Ouça a música. Essa música desperta você e a mim para o fato de que há um Criador e nele nós podemos crer plenamente. Ouça a música e eu já volto com você. Os segredos insondáveis do infinito ser, eu não saberia como explicar os propósitos e planos de seu vasto saber. Por isso minha fé não se baseia em explicações, nem milagres surpreendentes. Eu preciso ver as evidências que tem
dispensam as demonstrações e me alegro somente em crer. Eu não posso comprovar, mas também não posso duvidar de um Deus que é criador. Eu não posso explicar, mas sei que a sua imensa graça me resgatou. Eu jamais poderei entender o mistério de um amor eterno dedicado a mim. Então só preciso crer, confiar e fim. Por isso minha fé não se baseia em explicações nem milagres surpreendentes. Eu preciso ver as evidências que tenho, dispensam as demonstrações e me alegro somente em crer. Eu não posso comprovar, mas também não posso duvidar de um Deus que é criador. Eu não posso explicar, mas sei que a sua imensa graça me resgatou. Eu jamais poderei entender o mistério de um amor eterno dedicado a mim. Então só preciso crer, confiar e vir. Eu prossigo em conhecer ao Senhor e seu Espírito eterno, eu sei, me guiará até que eu veja face a face o meu Salvador lá no céu. Eu não posso comprovar, mas também não posso duvidar de um Deus que é criador. Eu não posso explicar, mas sei que a sua imensa graça me resgatou. Eu jamais poderei entender o mistério de um amor eterno dedicado a mim. Então só preciso crer. Eu só preciso crer. Eu só preciso crer, confiar e fim. Muito obrigado, Cíntia, por essa música maravilhosa. Temos um Criador e Ele é maravilhoso. Além de nosso Criador, Ele também é o nosso maravilhoso Salvador. A sua graça se estende a você e a mim. E se nós crermos no Senhor, se nós crermos nele de todo o nosso coração, então essa sua graça que nos salva também nos transforma.
transforma-nos ao tal ponto de nós vivermos a experiência do salmista. Leia o Salmo 119, verso 163, está escrito assim: abomino e detesto a mentira, porém amo a tua lei. Que lindo, hein? Tomara que você e eu vivamos essa experiência tão especial. Abomino e detesto a mentira, porém amo a tua lei. Você tem mentido constantemente. Talvez você esteja mentindo para sua esposa, para o seu marido. Talvez você esteja mentindo para os seus pais, para os seus filhos, seu patrão, para os seus amigos, enfim. Talvez você esteja mentindo para a sua igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ore a Deus hoje e peça: Senhor, me ajude a mudar de vida. Confesse seus pecados ao Senhor. Seja claro, seja específico e diga: ó Deus, ajuda-me a mudar. Dá-me poder, Senhor, para ser uma nova criatura, um novo homem. Ajuda, Senhor, a me despir do velho homem e me revestir do novo homem. Um homem que te conhece, que te ama, que te segue e que te obedece. Deus lhe abençoe. Eu termino aqui, mas você continua orando aí. E eu tenho certeza que o meu Deus que está comigo está aí com você. E Ele vai ouvir a sua oração. Oremos juntos. Pai querido, ó Deus, te louvamos por mais um programa, por Tua palavra. Senhor, por Tua bondade eu te peço, abençoa todos que estão agora orando comigo. Perdoa-nos, Senhor, e ajuda-nos a vivermos a verdade e falarmos a verdade, em nome de Jesus. Amém. Tenha com você sempre o que a Bíblia diz, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Que nessa noite você tenha tido um encontro com a verdade. Este foi o nosso programa de hoje e até o próximo programa.